Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos a mais um programa Cultura Digital, comigo, Doralice Bezerra. E hoje eu tenho uma satisfação muito grande de estar trazendo aqui no nosso programa o nosso Obarindê, graduado em Serviço Social, Marcelo Marques. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Dora. O Marcelo, gente, ele está trazendo hoje para a gente a história e a tradição da cultura do jurimeiro, que infelizmente hoje pouco é difundido, pouco é divulgado, mas que tem uma raiz muito forte, principalmente aqui em Caucaia, né? E eu vou deixar agora o Marcelo falar para a gente um pouquinho o que é a Jurema, o que é o juremeiro, né? Eu acho que eu falei certo, né? Se não for, me corrige. Sim. O culto à Jurema é um culto muito voltado aos povos originários, né? E aí a gente pensa nesse culto muito voltado ali para Alhandra, Recife, João Pessoa. Foi onde o culto se difundiu maior, onde o culto pegou maior. Já o nosso estado, o estado do Ceará, ele veio conhecer o culto à Jurema em 78, 79, com um juremeiro que se iniciou aqui no estado do Ceará, com uma pessoa de Pernambuco, e começou a difundir esse culto aqui no Ceará. Marcelo, só te interrompendo para que os nossos telespectadores eles nos entendam. A Jurema, a gente pode dizer que ele se assemelha à ritualística da Umbanda e do Candomblé? Para quem não conhece, uma leiga que nem eu não conhecemos, para a gente poder começar a falar e o pessoal que está em casa poder entender o nosso assunto. Eu digo que a Jurema ela tem todo um arcabouço de cultura tradicional, de religiosidade afro-indígena, né? Então ela não se baseia muito na Umbanda, ela tem suas ritualísticas próprias. Ela tem mais puxada para o indígena, mais né? Mais voltado para o indígena, né? Até porque o culto à Jurema é um culto muito voltado aos povos indígenas, que aí com a sequência da chegada do europeu, do negro, de outros povos ciganos, né? Foi acrescentando nesse culto, que era voltado muito a Tupã e a Mãe Tamaim, foi acrescentando uma cultura de outros povos. E aí, antigamente era só Jurema, hoje é Jurema Catimbó. Catimbó é a fumaça do cachimbo. É o cachimbo aceso e a fumaça subindo. Ai, que legal, super massa. Então, podemos dizer quanto tempo tem a Jurema, a tradição da Jurema? Se a gente for olhar, o culto à Jurema, ela é antes de qualquer povo europeu ou português que estava aqui. Né? Então, com o descobrimento do Brasil, antes né? Antes do descobrimento do Brasil. Porque já é dos índios, né? Já era um índio, já fazia sua pagelança e sua cultura ali, né? Sua cura, seu benzimento, parteira, aí vai, a gente mistura muita cultura nordestina, de benzimento, de oração, né? É muito do Nordeste isso, é muito impregnado na cultura do povo nordestino. Eu digo que a Jurema está para o Nordeste como o Nordeste está para a Jurema. Gente, que massa. Me fala uma coisa, hoje tem, acho que nós podemos dizer assim, tem muitos terreiros hoje que cultuam a Jurema ou não? Ela se difundiu de Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, muito forte. Né? Aí eu vou falar muito do estado do Ceará, porque é onde eu tenho mais vivência. Aqui no estado do Ceará, a partir de 2000, ela começou a pegar começou a se difundir em várias casas. Né? A gente tinha só uma família tradicional de Jurema aqui. Agora a gente tem 2, 3 famílias tradicionais, né? Que tem várias casas, que tem várias vertentes. Porque a gente pensa num grupo familiar. Casas religiosas são um grupo familiar, que comunga com outra família, que comunga com outra família. Entendeu? Ai, que legal. Qual o nome do seu terreiro? Da sua casa, terreiro? Se eu estiver falando errado, tu me corrige. Não, porque Ilê é casa, né? Ilê é casa, né? Então, eu tenho 2 nomes, né? A gente tem a Casa de Jurema, do mestre Tertuliano, que a festa agora, dia 12, está convidadíssima, 12 de agosto. Ai, que apareça maravilha. lá, vai ser muito show. E a gente tem o nome do terreiro, que é do Candomblé, que é o Aie, Sangô, Obá e Darainã. Repete. Aie, Sangô, Obá e Darainã. Tem tradução? Aie, terra. Xangô é o rei. A terra do rei. Da Pedra de Fogo.
A Terra do Rei da Pedra de Fogo. Da Pedra de Fogo. Ah, da Pedra de Fogo. Isso. Então, gente, eu tô horrível. Aí, Sangô, Abai da Lainã. Pois é, gente, vocês viram como a nossa cultura é importante? Como é importante a gente saber essas coisas, já tô amando, adorando só tudo. Me fala uma coisa, há quanto tempo, Marcelo, você é o Obarindê? Ou pai de santo, como que chama? É o Obarindê mesmo? Eu digo que a caminhada religiosa é uma caminhada que você vem, já está dizendo, é uma caminhada familiar, né? Minha mãe ia a Orixá. Quando minha mãe ia para os terreiros, eu tinha 7, 8 anos de idade, então eu acompanhava ela para tudo que ela fosse fazer, eu estava acompanhando ela. Com a sequência, eu me inicio na Jurema em 97. Hoje eu tenho 25 anos de Jurema. Minha mãe deve ter uns 30, 35 anos de Jurema, né? E aí eu me inicio no Candomblé em 2003. Tomo DK e hoje eu tenho minha casa de Candomblé e minha casa de Jurema. Eu posso fazer Então Jurema. você é juremeiro primeiro do que candomblessista. Isso. Antes de fazer o santo, eu entrei na Jurema primeiro. Ai, que massa, gente. E quanto tempo precisa para essa iniciação para ser Obarindê, né? Porque assim, eu sei que nas religiões, né, tipo assim, tem uma hierarquia, né? Você não já entra e já é um Obarindê, não. Né? Obarindê, adoro esse nome. Obarindê é uma digina. Quando você toma um título, que eu digo que o DK é um título, você ganha uma digina, que é a digina da sua vida, a digina pro resto da sua vida, né? Então, o Obarindê é um título. Já na Jurema, a gente se torna mestre juremeiro, mestre do conhecimento e da vivência do dia a dia de uma casa religiosa junto ao espiritual. Porque eu tenho o meu conhecimento, o espiritual também tem um dele, e a gente junta as forças tentando aprender um com o outro diariamente, né? Uhum. Então, para se tornar um juremeiro, necessita você ter pelo menos uns 7 anos de obrigações. Não é 7 anos cronológico, é 7 anos tomando a obrigação anualmente. São 7 obrigações. Para você entender a cultura, para você poder saber o que você está fazendo, porque automaticamente você está mexendo com a vida das pessoas, mexendo com a cabeça das pessoas. Então você tem que entender tudo o que precisa ser feito para que você possa erguer, levantar, ajudar, dar caminho às pessoas. Muito massa. Então, pelo menos há 7 anos você é mestre, não é isso? De juremeiro. E a sua casa, você falou que você tem a sua casa, né? A sua casa é a mesma da sua mãe e você deu continuidade, ou é a sua casa como pai de santo, como Obarindê? Bom, fala um pouquinho para a gente poder entender. Quando eu se inicio, que eu tive a oportunidade, eu digo sempre que eu tive a oportunidade de sair do estado do Ceará, já que o Ceará não bebia muito na fonte da Jurema, né? Não tinha uma Jurema muito forte aqui. E aí, na época que eu iniciei, eu tive que viajar daqui do Ceará e fui para Recife, morar em Recife, na casa do meu juremeiro, meu babalorixá também, para que ele pudesse me orientar nos segredos, nos encantos da Jurema, que tem vários segredos e vários encantos. Uhum. Então, eu fui lá vivenciar de perto a Jurema de Pernambuco, morei lá, passei vários anos lá, olhando, observando como é que faz, como é que não faz, e passando pelas obrigações que fazia necessárias para me poder chegar no Ceará e abrir uma casa de Jurema. Né? Então, isso aconteceu em Recife, e eu vim para o Ceará. Quando eu vim para o Ceará, minha mãe não tinha casa, né? Ela era feita, tinha todas as coisas dela no santo, na Jurema. E aí... A sua mãe já era juremeira? Já, muito antes. Antes também do candomblé, ela já era juremeira? Muito antes, entendeu? Então, quando eu chego, aí eu vejo que não é eu que quis, né? Eu digo que é o espiritual que escolhe a gente para alguma missão na nossa vida. Então, o mestre me escolheu e disse, você vai ter que fazer, vai ter que iniciar uma casa, vai ter que começar a iniciar as pessoas. E aí, a minha caminhada foi muito assim. Assim, sabe, quem é de terreiro, quem é de candomblé, quem é de umbanda, quem é de jurema, a gente sabe que a nossa estrutura é muito mínima, né? Financeiramente é muito ruim, porque as pessoas não respeitam a cultura, não conhecem e não respeitam. Que é uma pena, né? Isso. Foi uma luta muito grande para conseguir montar
o terreiro. Eu digo que eu comecei no quintal da minha mãe, o terreiro, né? E aí foi chegando gente, e eu vi que o espaço ficou muito pequeno para a quantidade de gente. E aí eu tive que me adaptar e construir, comprar um espaço, e aí foi. Eu digo que Deus e os bons espíritos de luz, eles sempre me orientaram, deram vários caminhos. E aí eu comprei um terreno, uma casa, né? Era uma vila de casa, porque o Exu lá da minha casa é 7 encruzilhada. A vila tinha 7 casas. Olha aí. Aí pronto. Seu 7. Aí eu disse, foi um presente, né? Então vamos derrubar algumas casinhas dessa aqui e vamos fazer o terreiro. Aí eu fiz 2 espaços. Eu fiz um espaço só para o Candomblé e fiz outro espaço só para Jurema. Que é no mesmo terreno. É no mesmo terreno, com um espaço diferente, entendeu? Porque eu digo que o Candomblé é uma religião que não vai fumaça, que não gosta de bebida. Já a Jurema, a gente vai participar de bebida, vai ter o fumo, vai ter o cachimbo, vai ter essa troca de fumaça com os encantados, né? Então, o encantado vem para transmitir o recado. Então, ele tem que ter o espaço dele ali, firme para ele fazer os trabalhos deles, que são diversos. Entendeu? Eu acho assim super rico essa cultura, né? Porque até mesmo para vocês que estão ouvindo e assistindo a gente, para desmistificar um pouco e trazer esse conhecimento dessa cultura tão rica, né? Que a Jurema, a própria Umbanda, o próprio Candomblé, que nós teremos outros programas que vamos falar dessas culturas também, né, que precisam também ter essa divulgação, esse respeito, né? A gente sabe que acaba sendo às vezes até, né, Marcos, é um assunto polêmico, porque as pessoas, como você falou, infelizmente, a falta de conhecimento e de respeito ao próximo e às suas religiões fazem com que acho que as religiões, eles estão sempre travando guerras e mais guerras e mais guerras. Eu penso que desnecessárias, né? Pela religião, entendeu? Porque as pessoas não entendem que o religião é religar o seu sagrado. Independente do seu sagrado. Se vai ser Jesus Cristo, bom. Se vai ser o Buda, pronto. Mas é você que escolhe. Ninguém escolhe por você. E sem falar das tradições, né? Por exemplo, o catolicismo, a gente tem o acesso ao catolicismo através dos europeus. Sim. Né? No caso, a Jurema, a gente já tem, no caso, pelo que eu estou entendendo, esse conhecimento, esse sincretismo, porque é dos povos originários, é dos índios. Mas né? A gente entende que... Não, eu digo assim, né? Que se a gente for ligar, vamos lá, a Jurema, né, ele tem uma vertente muito forte com os povos indígenas. Sim. Né? A Umbanda e o Candomblé já vêm das matrizes africanas, né? O Candomblé sim, a Umbanda não. A Umbanda é a religião brasileira. Isso. No caso, o Candomblé vem das matrizes africanas. Né? Então, assim, a gente vê vamos dizer, essa mistura, né? Que o Brasil, como tudo, o Brasil, ele é por isso, gente, a importância da gente respeitar. Imagina, descobrimento do Brasil, não tinha padres portugueses, não tinha vindo negros para cá do continente africano, não tinha esse pessoal aqui, que já tinha os índios, que já faziam as suas pagelanças, já tinha a sua ritualística, já tinha a sua maneira de, vamos dizer, de orar a Deus aos seus deuses, da maneira deles, né? Do mesmo jeito que lá na África tem lá a maneira deles se fazer essa religação, né? Vamos usar essa palavra. Esse religar com o espiritual, religar com Deus, que eu costumo sempre dizer assim, Deus é um só, independente da forma como que você chega nele. Está chamando ele. Né? Então, e no caso, né, dos padres portugueses, veio com o cristianismo. Sim. Né? Então, essa importância de você conhecer e o mais importante, respeitar. Eu acho que a palavra-chave é respeitar essas crenças, essas tradições. Sim, né? Sim. Então, eu acho que isso é maravilhoso. Eu amo. Tanto é que, assim, a capoeira ela tem uma vertente muito forte, principalmente com a Umbanda e o Candomblé, né? Assim, tem e não tem. Tem porque a capoeira também ela é uma vertente das matrizes africanas, embora a capoeira, assim como a Umbanda, a capoeira é uma luta genuinamente brasileira, como a Umbanda também é uma religião brasileira. Realmente. Mas que não deixe de ter
as suas vertentes. Eu digo que as religiões, elas se encontram. A gente é que faz várias dificuldades, sabe? Eu digo que eles, no encanto, lá no além, eles conversam, eles trocam ideias, entendeu? Quando eu digo que a Umbanda, a Jurema, ela é um culto muito voltado ao indígena, muito voltado à pagelância, mas, ao mesmo tempo, eu sei que a espiritualidade da Umbanda sempre conversa com o da Jurema, para você entender, né? Os mestres, que são os encantados, tanto na Jurema como na Umbanda, eles vêm na Jurema e eles passam na Umbanda. Eles passam na Umbanda e passam na Jurema. Você vê os caboclos, né? Que são os índios encantados. Os caboclos pretos velhos. Isso. Você pega os caboclos, que é da Jurema, porque o culto começou lá com a Jurema lá atrás, os mesmos caboclos da Umbanda passam na Jurema. Os mesmos caboclos da Jurema passam na Umbanda. Então, as religiões, elas que conversam. O problema é nós, que às vezes não tem esse entendimento. A gente deixamos assim... às vezes a gente faz uma partition sem necessidade nenhuma. Gente, só para mim concluir o pensamento em relação à capoeira, a capoeira é um esporte, ela é uma luta, ela é uma cultura. Mas quando eu falo desse sincronismo que tem, porque como a gente tem alguns instrumentos, algumas músicas que também elas repassam pelas matrizes africanas, né? A gente tem isso, então muitas pessoas elas confundem e pelo preconceito, às vezes por não conhecer, né? Fazem essa ligação. Às vezes tem gente que não quer participar da capoeira porque acha que é religião, né? Eu sempre costumo dizer que o capoeirista tem religião, mas a capoeira não tem, né? Então, isso é importante a gente deixar aqui, porque como eu falei, né, para deixar bem frisado isso. E me fala uma coisa, dando continuidade, você falou que tem 7 anos de mestria na casa, né? Então faz 7 anos que você abriu a casa? Não. Ou não? Quando você veio lá de Recife, você já montou sua casa? Como porque foi? Eu fui iniciado em 97. Com 10 anos depois da minha iniciação, eu iniciei o primeiro discípulo, em 2007. Olha aí. Depois da iniciação do discípulo, eu já tinha uma casa, que eu estou dizendo que era o quintal da minha mãe, né? Que o pessoal diz assim, é o pai Marcelo, o pai do fundo de quintal. Mas não tem problema. Mas o problema é que a entidade, o religioso, os espirituais, eles trabalharam muito bem na minha vida e hoje a gente tem um canto que é nosso. A sua mãe também é mãe de santo, não é isso? Minha mãe é Yalorixá, juremeira também, né? Então hoje a gente tem um canto que é nosso, que a gente comunga lá com as pessoas, né? Que eu digo que uma casa religiosa ela não se faz só de uma pessoa, ela se faz de um conjunto de pessoas que ali se criam os laços familiares para a gente poder trabalhar isso. E hoje a gente tem um espaço muito bom para a gente trabalhar os 2 cultos. E esse espaço, você já está lá há quanto tempo depois que você comprou lá as 7 casinhas, derrubou e construiu. Está lá há quanto tempo lá como terreno? Eu acho que eu estou, deixa eu ver. Eu acho que foi 2008 eu iniciei o menino, 2009, 2010, 2011, 2012. Acho que uns 2014, por aí. Diante. 2014, nós estamos em 2023. Meu povo, faz conta aí. 2014 para cá. 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, quase 10 anos. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Vamos arredondar para 10 anos de casa, aí, gente. Né? Mais ou menos 10 anos, porque o resto eu estava na casa da minha mãe, né? No quintal. Ele pegou maioridade, viu, galera? E foi para casa dele, disse, mamãe, se a senhora quiser agora, tem que ir pro meu terreiro. Bom que é vizinho a casa dela, né? Coisa boa, é casa de mãe, nunca deixa de ser da gente, né? Ela pode pular até o muro que ela tá em casa. Olha aí que maravilha. E vamos dizer, Marcelo, que eu cheguei lá no terreiro, na tua casa, e eu me iniciei. Quanto tempo para eu me iniciar? Quanto tempo para eu vamos dizer assim, para me começar a subir nas patentes da casa, né? Se é que eu posso dizer assim, para a gente que não conhece, poder entender, né? Porque tem são quantos estágios na casa até chegar ao Barindê? Para chegar a título, né? Que é título, né? Que é título, né? Aí é muito do candomblé, né? Que você conhece a casa, começa a participar, começa a vivenciar o candomblé,
ou a Mas vamos, Jurema, ou a Jurema. eu quero que você fale para mim Da Jurema, né? da Jurema, o Pronto. tempo para a gente ter esse conhecimento, estar na casa, o que precisa. Acho que você adentra a casa, começa a vivenciar isso, né? Porque toda casa religiosa de Jurema tem uma pessoa chamada padrinho. É o padrinho espiritual e o padrinho material. O padrinho espiritual é o espírito que vem e acosta na pessoa para transmitir o recado e para consultar seus consulentes, que é o mestre Tertuliano, na minha casa, né? E aí você passa por isso, ele vai conversar com você, ele vai dizer as regras dele, o que ele quer de você, como é que ele quer que você acompanhe aquilo ali, vai passar por um processo de banho, de purificação espiritual. Então, mais ou menos uns 3, 4, 5 meses você está na gira. Então, gente, não é só chegar, não, né? Tem uma preparação, Não, né? tem uma preparação. E tem regras. Tem regras também, né? E aí você vai para a gira. Aquelas entidades, elas vão começar a acostar em você. Explica pra gente o que é gira, para quem não conhece. Gira é como se fosse uma reunião espiritual. Uma reunião de várias pessoas com o espiritual. Entendeu? Seria mais ou menos isso. A gente chama de gira, ou então de mesa, de Jurema, e aí vai. Tem um bocado de nome. Então, aí, depois disso, ela vai passar pelo processo que é o batismo, né? Que é lavagem de cabeça, que eu digo. Isso com 6 meses, mais de 6, 7 meses. Isso no processo da correria do terreiro, que o correria tem um calendário litúrgico no terreiro. Então, às vezes acontece do calendário chegar na época que a pessoa também está chegando, com 6 meses, ela entra. Como foi agora, domingo. Domingo teve tudo isso. Lavagem de cabeça, tudinho. Porque esse mestre, a festa dele é todo mês de agosto, antes do Dia dos Pais. Né? E aí ele gosta de fazer a festa. Então, passa pelo ritual de purificação, de lavagem de cabeça, para depois você iniciar na Jurema. Poder dizer, não, eu sou porque eu quero que você entenda onde você está e se é aquilo mesmo que você quer. Porque não adianta eu lhe jogar para dentro de um quarto fechado se você não vai entender o que eu estou fazendo. Você não entende da religião, você não entende do culto. Os fundamentos, dos né? fundamentos, das regras, de tudo. Eu vou lhe alienar. Então é melhor você vivenciar um pouquinho, aprender, saber mais ou menos o que você quer, para você entender se é aquilo mesmo que você quer. Porque a gente não quer só enfiar a gente dentro do quarto de santo, ou dentro do quarto de Jurema. A gente quer que as pessoas entendam o culto, compreendam o que vão fazer ali, compreendam a necessidade de estar presente de corpo e alma. Aqui na Caucaia, só tem a sua casa como Jurema ou nós temos mais? A gente tem mais. Tem outros mestres juremeiros? A gente tem mais ou menos umas 6 casas. Eu acho mais ou menos umas 6 casas. Que massa, isso é muito importante. Só da uma família só a gente tem 3. A família que você fala é desse mestre que você iniciou com ele lá em Pernambuco, ele iniciou outras pessoas? Porque esse mestre, vou botar um mestre geral, né? Sim. Que é o pai de santo, do meu pai de santo e do primeiro juremeiro do estado do Ceará. Ele... Aqui ele tem, vamos dizer que o outro tá com filial, tá certo? Mas não é filial. Cada um tem o seu terreiro, tem seu dono lá, tem o mestre, então a mestra que vai mandar. Mas que ele transmitiu conhecimento para algumas pessoas, né? Só que hoje ele tem 4, só aqui, 4. Aqui na Caucaia. Só aqui na Caucaia. Fortaleza tem também. Fortaleza ele tem também, né? E em Tapioca ele tem. E outros estados, né? Então é um senhor, hoje ele tem quase 90 e poucos anos, que tem filho de santo. Eu digo, ele brincando comigo uma vez assim, meu filho, eu só contei até 4 mil filhos de santo. Depois disso ele parou de contar. Depois disso ele parou de contar. Então é um cara muito requisitado. Que né? bom. E inteligente, é um nego muito inteligente. Que sabe passar o conhecimento, senão não tinha tantas casas abertas, né? Que eu acho que até hoje ele está aí, é um patrimônio vivo do Pernambuco, ele. Olha, é muito importante isso. Foi tombado agora como patrimônio vivo do Pernambuco, então é um cara que a gente pode tirar o chapéu para ele e dizer que sabe o que está fazendo. Sim, mas você não me falou, então 6 meses para eu entrar para a gira, para me conhecer e dizer eu sou juremeiro. Mas aí tem outros postos que eu vou subindo lá dentro no decorrer? Porque cada obrigação é um encanto que você vai receber, né?
A discípula. Tem mais ou menos quanto pra gente saber? Uns 7. São 7. 7. Que, ou seja, a sua Umas 7 vida, obrigações. que isso aí é durante os anos que você está na casa, Eu estou né? dizendo para você ganhar o título, né? Mas a obrigação nunca vai parar. Eu tenho 20 de santo, 20 de santo, e daqui a pouco vou ter que dar uma obrigação de 21 anos. Então, obrigações nunca param. Obrigações de 21 anos. Nesses 21 anos você já fez quantas obrigações? Várias. Eu nem conto, que foi muita obrigação. Mas é anual, é mensal, nos primeiros... E, gente, eu sou curiosa, eu sei saber se vocês estão curiosos. Nos primeiros 7 anos, nos primeiros 6, 7 anos, eu fiz direto. Todo ano. Quando você faz os 7, aí você não vai, precisa também ser anual. Você faz em 2 anos, 2 anos, 2 anos, e aí vai. É de acordo, você vai se inteirando na casa e o que vou dizer isso. O santo, né? O santo vai pedindo, o espírito vai pedindo ali para a obrigação da casa, vai acontecendo, né? Eu digo que quando você entra numa casa religiosa, você renova seus votos, você está renovando os votos com o seu espiritual. Você está chamando aquele espírito para ficar mais próximo de você, para trabalhar mais na sua vida, para lhe dar caminho, entendeu? Então essa troca tem que existir. Essas obrigações têm que existir para fortalecer o espiritual. Não é só o seu, é a junção, que eu digo que o mestre tem seu conhecimento, e a matéria também, e se junta num pensamento só, numa força só. Marcelo, para entrar numa casa, vamos dizer, na casa de santo, né? Na sua casa. Sim. Na sua casa. É através de convite? Eu posso chegar lá, bater na porta? Tem algum custo para entrar? Gente, eu estou falando bem leigo para você que está aí em casa, que também não conhece, assim como eu, saber como é que a gente chega, como a gente busca mais conhecimento, como a gente... pode realmente absorver essa cultura tão bonita, porque tem muita gente que não vai porque já foi se colocado tanta coisa, empecilho, tanto preconceito, tanta coisa em cima eu digo assim, das religiões, que muitas vezes, em vez de trazer, faz afastar. Faz afastar, porque você espanta as pessoas, porque as pessoas querem demonizar um culto que não tem nada de demônio, a gente não tem nada com demônio, né? Então... Eu sempre costumo dizer que o demônio sempre está na pessoa e não no que ela vai fazer. Eu também tenho assim. muito isso. Eu também sou o assim. mal está em você, meu amor. Se você quer o mal, se seu pensamento é mal, é seu. Né? Eu acredito na linha de mão dupla. Se eu estou te desejando mal, vai vir vai receber o mal também, né? Entendeu? Eu também sou muito parecido com você. Eu acho que o mal não está na religião, está na pessoa. Porque a religião está lá posta. É a pessoa que vai com o coração ruim para dentro da religião, pedir alguma coisa ruim, né? O pai de santo... Isso é independente de religião, né? Até aqui a gente pode... Não, que era ali que o Marcelo ali... Marcelo abençoado, quer quebrar a perna dele. Não, tem gente que tem... Tinha até um programa de humor que dizia assim, o cara chegava, eu não lembro mais o nome dele, mas eu sempre lembro assim, olha, mas eu queria tanto um copo desse, aí arregalava o olhão assim, você lembra? Eu lembro. Um programa de humor, e ele fazia humor dessa coisa, mas realmente que tem as pessoas, né, que às vezes a gente pensa que o mal é você chegar ali e bater, dar um tiro, uma facada, derrubar. Não, o mal é nas pequenas coisas, aquilo ali que está oculto no seu... o coração, íntimo, né? É o coração da pessoa. Né? A palavra do Senhor diz que o coração do homem é terra que ninguém anda, né? É o coração da pessoa, né? Então, assim, vai visitar a casa religiosa, os cultos lá são dia de sábado, começando às 6h30, terminam às 10 horas. O culto é aberto, não paga nada, porque as casas de matriz afro-indígena, afro-brasileira, são muito carentes e ela não vai cobrar nada. Eu acho que a comunhão, né? Você juntar as pessoas, você conversar com as pessoas, você trocar ideia, você trocar o seu cultural, você ensinar e aprender. A riqueza maior é esse religamento, né? Então, só isso já paga. Não é o dinheiro, a gente não quer o dinheiro, a gente quer o respeito. Porque o dinheiro não compra isso. E a propagação da cultura, né? Da história, da religião, porque, né? Porque quando você repassa o conhecimento, lá na frente, quando eu me for, quando eu forfar, vai ter um filho de santo, diz, aprendi com quem? Aprendi com o pai Marcelo. Essa cultura, essa tradição, esse costume, esse jeito de fazer. Entendeu? Isso aqui é bonito. Aí, é todo sábado, a partir das 6, termina 10. Isso.
Quem é juremeiro tem que ter aquela obrigação de todo sábado estar indo lá, quem é filho de santo, né, tem suas obrigações com espirituais, vão ter que estar lá. Quem é convidado ou visitante ou vem, não tem essa obrigação. Mas quem é filho de santo tem a obrigação de estar lá. Tem a obrigação, deve estar, né? É a norma da casa, né? É uma norma na casa, né? Gente, é que nem quem é católico, todo domingo gosta de ir pra missa, quem é evangélico vai pro culto. É que não é uma igreja. É igreja. É que não é uma igreja. Né? Você vai lá comungar com o seu sagrado. Ai, que maravilha. Né? Então, uma coisa que você vai aprender, porque querendo ou não, não é só a pessoa, o Marcelo, que ensina, mas o espiritual que vem, ele vem para transmitir recado e ensinar as pessoas. Então, isso é importante, você estar ciente disso, que o aprendizado é muito maior do que a matéria, que o espiritual ensina também. Marcelo, eu vi que você me chamou muita atenção, porque eu lhe sigo, né? Você sabe que eu sou tiete, eu sigo. Sempre que eu posso, eu estou acompanhando, principalmente no Facebook, que é onde eu sigo mais, mas eu sei que você também tem um canal no YouTube, né? Tenho. Onde você mostra algumas vou falar ritualísticas, tá bom? Algumas ritualísticas da Jurema, algumas coisas da sua casa. Sim. Né? Eu acho que até nesse intuito, né? De informar, né? Eu digo porque eu chego lá, eu abro lá, tem um monte de perguntas, tô respondendo. Gente, é top, viu? Segue aí. Deixa pra gente, viu? A gente já entrou nessa parte, deixa eu dizer pra vocês. Seguem ele nas redes sociais, porque além de um obarindê maravilhoso, né? O mestre da Jurema, o pai de santo, para quem é que nem eu não conhece, ele tá usando muito bem as mídias sociais para essa divulgação, que eu acho super benéfica, super massa, né? Pessoas que eu vejo você respondendo todo dia. Gente, eu não sei quanto tempo que esse homem tem para responder, porque eu conheço ele é muito atarefado. Meia-noite tá lá o Marcelo, 1h tá lá o Marcelo. Eu digo, eita, menino! Eu digo que a gente tem que quebrar uns paradigmas, né? Que as pessoas construíram uma coisa tão preconceito ruim, muito ruim, que a gente tem que mostrar que não é isso, não tem nada disso. Eu acho que a gente tem que mostrar a cultura, tem que mostrar o que a gente está vivenciando, o que a gente vivenciou a nossa vida toda. E as pessoas que querem entrar, que eu sei que muitas pessoas querem entrar no culto à Jurema e não conhecem, não, são de longe, são de São Paulo, são do Rio, são de Brasília, entendeu? E não tem essa vivência diária, porque a Jurema é muito Nordeste, é muito Nordeste. Hoje é que se espalhou para outros estados. Então as pessoas têm suas dúvidas. E eu lanço uma pergunta, e aí depois as pessoas começam a fazer, a tirar as suas dúvidas, né? E assim, eu gosto, sabe, de fazer isso, porque a pior coisa é você entrar num culto religioso sem você ter um conhecimento de nada. Você, às vezes, você passa por dificuldades com certas pessoas, certos pais de santo, porque você não tem vivência, não tem conhecimento. A história de entrar no quartinho, que você falou no começo da entrevista, sem saber por que está lá, né? Isso, sem você conhecer aquilo ali, sem você ter pelo menos um mínimo de leitura daquilo ali, entendeu? Não adianta eu jogar a pessoa no quarto. Ela não vai entender o que está fazendo, entendeu? Vou só aliená-la. Não quero isso. Eu quero que as pessoas entrem conscientes. Eu estou entrando porque eu amo. Porque eu amo meu espiritual. Porque eu amo meu espírito, meu caboclo, meu mestre. Então eu tenho que amar para me poder vivenciar aquilo ali. Passe a amar a casa. Passe a amar a casa. Ame os irmãos de santo. Ame o pai de santo, né? E essa troca, eu digo que é a troca familiar. Me fala uma coisa. Eu não sei, obrigatoriamente eu acredito que não. Eu não sei se é um chamado. Como é que vocês classificam? Mas a tendência é todo juremeiro um dia virar mestre da Jurema? A tendência é essa, né? A tendência... Ter uma casa, de fazer isso? Não sei se as pessoas vão ter o caminho, né? Que eu digo que quem dá o caminho é Deus e os Espíritos, né? Porque quando o mestre quer, ele consegue... Faz muito parecido comigo, né? Eu não tinha nada. De repente, eu comecei um terreiro no quintal da minha mãe, depois eu tenho uma casa religiosa, entendeu? Então, a espiritualidade trabalhou, comungou para esse pensamento, para que isso acontecesse, entendeu? É aquela história, o conhecimento é dado, mas nem todo mundo vai ter sabedoria para trabalhar ele, né? Entendeu? E até mesmo que eu digo que quando você vai mexer com a cabeça de uma pessoa, você está mexendo, está fazendo quase uma cirurgia ali. Então, você tem que saber o que você vai botar. Você não pode botar muita pimenta, que pode ser que endoide a pessoa. Mas você também não pode botar pouca pimenta. Você tem que saber a dosagem certa. Então, esta vivência dos 7 anos vai lhe capacitar para essa cirurgia. Não pode ser uma coisa à toa, entendeu?
Eu até brinco com meus filhos de santo, eu digo assim, olha, tu passou em medicina. Quando tu passou em medicina, tu já pode operar alguém? Não. Você vai estudar. Você vai estudar 6 anos na medicina. Para depois você começar a fazer residência. Que aí você vai pensar em operar alguém. Ou acompanhado, e ainda acompanhado. E eu acho que às vezes também até é o mais importante. Antes de você querer operar alguém, aquela história, né? Será que eu estou preparado para isso? Eu tenho esse entendimento, Entendeu? esse conhecimento para repassar, É né? isso que eu quero que as pessoas entendam. Não é o querer. Ah, eu quero ser pai de santo. Psicologicamente, você tem condição de fazer isso? Porque é uma doação também, né? Porque eu vejo que você pai de você santo, não para. Pai de santo, às vezes você deixa a sua vida, às vezes deixa de sair com sua esposa, com meus filhos, para estar numa obrigação, no terreiro, fazendo isso, fazendo aquilo, entendeu? Tu chegou num ponto importante. Família. Sim. A sua família, ela lhe apoia em tudo? Minha família, vamos lá. Minha esposa é feita no santo. Minha esposa também é juremeira. Aí eu tenho um filho também, que ele tem 21. Ele foi feito no meu tombo de mestre, com 3 dias de nascido. Ai, que massa. Pronto, ele é juremeiro. É juremeiro. Aí eu tenho um Ogan, que é o Emanuel, né? O Emanuel tem... Você tem quantos filhos? 4. 4? O Emanuel tem... Deu tempo pra tudo isso, menino? Oxê, pouco e meia-noite a gente faz tudo, viu? O Manuel tem 10 para 11, o Ricardo tem 12. O Ricardo é do Oxóssi, o Manuel é do Oxalá. Então todo mundo é da Jurema, todo Todo mundo é da mundo casa. é do santo ou da Jurema. É do santo ou da Jurema. Ai, que massa. É. Isso é muito importante, né? E sua mãe também é, né? Minha mãe também é, minha irmã também. Minha mãe é Ked. Ai, que massa. Fala pra gente quem é Ked. É Ked. Quando você falou Ked, eu só me lembro da Anitta, porque todo mundo disse que divulgou a palavra Ked através da Anitta. É. Né? Verdade. É uma realidade. Mas, assim, pra quem nunca mas conheceu... é bom a pessoa que não é a Anitta, porque tem 1000 holofortes em cima dela, entendeu? Uhum. Então, você tira algumas dúvidas que as pessoas querem tirar, principalmente aquelas pessoas que é ferrinha, preconceituosa, ela vai... O que é isso, né? Pelo menos vai buscar pesquisar no YouTube pesquisar, o que é Ked, né? Vai pesquisar o que é Ked, o que a IKED faz, né? Então, eu digo que a IKED é a primeira pessoa, depois do Pai de Santo, ela que auxilia o Pai de Santo em algumas coisas, ela que auxilia os orixás quando estão em transe no salão. Muito bem. Estamos se aproximando do Dia dos Pais, né? Semana Sim. que vem vai ser Dia dos Pais. Você falou que o juremeiro da casa, né? O dono da casa, ele gosta de fazer as suas festividades antes do Dia dos Pais. É. Como você se sente sendo pai de 4 e pai de um terreiro com tantos filhos? Como é essa... Porque pelo que eu vi, o terreiro ele gira muito em torno desse patriarcado, né? Sim. Como que é essa festividade na sua casa, família, esposa, filhos, né? E na sua casa, terreiro e filhos de santo? Sim. Ele sempre faz a festa do Dia dos Pais, é porque ele quer que o Dia dos Pais seja comemorado em família. No dia sábado, 12, é a festa dele. Já no domingo, é a festa dos filhos de santo, com o Pai de Santo. Então, dia 12 tem festa. Dia 12 e dia 13. Porque o Dia dos Pais esse ano pra gente é dia 13. É dia 13, no domingo. É no domingo. Pronto. Mas vai ter festa no sábado. Tem festa no sábado, que é do mestre, e no domingo, a festa é dos filhos de santo. Gente, que massa. É. Então, vai ser um final de semana de festa na casa. Pronto, porque, assim, eu acho que pela luta, pela batalha, pelo que você faz diariamente, e aí eu falo muito dos filhos de santo, que constrói a casa religiosa junto com o Pai de Santo, eles merecem ter um momento deles, o momento de lazer, o momento deles... Era isso que eu ia perguntar, o que é essa festa, né, gente? Ai, vai ter festa no terreiro. É. O que é essa festa no terreiro? É musicalidade, é dança, é comes e bebes? Sim. Fala pra nós aí o que é. A festa do dia 12, né? Eu sou curiosa, né, Marcelo? Não, tranquilo. Eu gosto de pessoas assim curiosas, porque a gente vai tirando as dúvidas das pessoas que estão aí. A festa do dia 12, esse mestre ele faz uma beberagem chamada Jurema. Por isso que o culto é Jurema, né? Uhum. É feito com algumas cascas, algumas ervas, e é servido para o público que vem e para os filhos de santo, entendeu? Para ter uma comunicação com o espiritual. Essa bebida, ela
dá um transe em você. Era isso que eu ia perguntar. É um transe espiritual, né? Então, tem esse momento lá, e aí depois desse momento que o mestre vai cantar suas luas, seus pontos, né? E aí vai. Vamos lá, fiquei curiosa. Eu vou lá, nunca fui na minha vida numa casa de Jurema. Aí eu vou dentro do dia da festa e tomo esse negócio lá. O que acontece comigo, Marcelo? Assim, Fiquei curiosa. eu faço 2 momentos muito fortes, porque eu digo que essa beberagem, para algumas pessoas, ela tem um momento de alucinógeno. Essa que já é alucinógena, eu já não deixo um dia de festa. É mesmo pelo momento, né? Muita Pelo gente momento, de fora. muita gente de fora. Isso eu porto muito para os meus filhos de santo, dentro da casa religiosa com eles. Aí eu vou servir para eles. Mas para as pessoas eu faço outro tipo de beberagem, mas muito parecido com essa. Para criar essa comunicação com o encantado, para criar essa união ali no momento. Então eu sirvo para todo mundo isso. Tô falando aí, pra você ver como uma coisa tem ligação na outra, né? Quando eu falo, para quem não ouviu ainda, não assistiu nosso programa e não sabe, eu sou capoeirista. E na capoeira tem uma música que fala, né? Você bebeu Jurema, você se embriagou da flor do mesmo pau. Pode ser, você levantou. Né? Então, assim, quando eu falo aí, eu digo, pronto. O meu pensamento foi no que eu aprendi lá, né? É porque a cultura, né? Eu digo muito ligada, né? Muito ligado. As músicas, o preto, o indígena, o europeu, que eu digo assim, olha, a Jurema, ela tem um pouquinho de cada coisa. Ela tem um pouquinho do indígena, ela tem um pouquinho do negro, ela tem um pouquinho do europeu que veio. Então, quer dizer que eu chegando lá no dia 12, eu posso beber a Jurema sem medo? Tranquilo, pode tomar, eu vou deixar uma tacinha lá para você tomar. Você não pode tomando muito porque você está num estado... Embaraçoso, estou grávida. Mas pode, mulher gestante pode tomar também? Um pouquinho. Um pouquinho porque pode? Porque ela é muito forte. É de raízes, né? É de raízes, eu tenho muito medo com essas coisas. Ah, então... Assim, eu vou lá só para assistir, gente. Eu não recomendo, sabe? Não é recomendado para gestante, viu, gente? Então, as buchudas participem da festa, olhem, cultuem lá a Jurema, mas na hora lá do... porque como é uma beberagem, né? Com várias raízes, a gente não sabe um efeito que vai dar. Que pode dar, né? Isso, Mas, olha, eu tô amando só tudo. Muito show, apareça lá, vai ser muito bom. Eu tô amando só tudo, gente. Eu acho, assim, que a gente tem que conhecer, tem que respeitar, tem que eu acho assim, apreciar a nossa cultura, né? A cultura da Jurema, um dos maiores intuitos desse programa é trazer essa difusão, né? Que seja difundido o conhecimento, porque muita gente escuta falar, mas não sabe o que é. E muitas vezes escuta falar de uma maneira errônea, né? Com muitos preconceitos, muitos tabus em cima, e se esquecem que é a nossa tradição, é a nossa raiz, é a nossa cultura, lembra? Brasil, país miscigenado, que temos negros, temos indígenas, principalmente, temos europeus, tudo se mistura no nosso país, e infelizmente, às vezes, as pessoas gostam de botar as pessoas em caixinhas, né? Eu sempre costumo dizer que as caixinhas é o que separa tudo. Tudo separa as pessoas, né? Separa as pessoas nessas caixinhas. A gente acaba não buscando conhecimento. Uma pessoa, eu botei uma enquete lá, ele disse assim, lá do Rio foi São Paulo. Ele disse, mas para ser juremeiro tem que ter os sangues indígenas. Eu digo, a gente tem um sangue indígena. A gente tem um sangue negro. Então a gente merece a Jurema e a Jurema merece a gente. É a mesma coisa que hoje o pessoal querem colocar. Gente, eu entro nos temas polêmicos. Como que o nosso país é o país mais miscigenado que existe e hoje estão se querendo colocar como negro sendo só o negro retinto? E nós ficamos onde? Eu não sou negra retinta, mas eu sou negra. Vocês pegaram minha... Olha, gente. Tô buchuda, gente, não posso fazer raiz, não posso mais pintar meu cabelo, imagina isso. Eu fui dizer que eu era negro, o povo disseram que não era, eu digo, e eu me enquadro aonde, então? Deixa meu cabelo ser uma inteligente para você ver. Né? Não é porque você não é negro retinto, que não é porque nós somos. As pessoas vão muito pela melanina, entendeu? Né? Então, assim, essa coisa das caixinhas hoje está separando muito e tá um negócio sério, viu, gente? Eu digo que eu faço parte de vários grupos, vários movimentos, e é importante a gente falar sobre isso e não deixar
que essas caixinhas elas predominem, porque em vez de trazer, elas separam. Separam e acabam criando um apartation com as religiões, com as pessoas, né? Porque eu não tenho cabelo mais grisalho, eu não sou negro. Não existe isso. Não, já disse que não pode mais nem pintar o cabelo. Não, se você pinta seu cabelo de verde, rosa choque, beleza. Se pintar de amarelo, você está descaracterizando a raça. Eu digo, onde? História. Não, né? Eu digo assim, então, gente, não vamos deixar essas coisas acontecerem. Façam do jeito que a gente está fazendo. Tem dúvida? Vai lá na casa da Jurema. Vai lá no terreiro de Umbanda, vai no terreiro do Candomblé. Tem dúvida sobre o que é o evangélico? Vai lá no culto evangélico. Tem dúvida do que... Gente, perdão. Gente, olha, pegadinha. Socorro, gente, toda a vida eu desligo. Vou até desligar esse negócio aqui, porque, gente, que vergonha. Assim mesmo. Acontece ao vivo, né, gente? Então, assim, vai lá na igreja conhecer os preceitos, a religiosidade, seja ela qual for. Tudo que você tiver dúvida, antes de você pré-julgar, vá conhecer, vá buscar o conhecimento. Que o preconceito é o conceito do desconhecido. Exatamente. Então, vamos buscar esse conhecimento para que a gente não fique perdido, não desvalorize nem descredibilize uma história, uma cultura tão bonita que nem essa. Eu digo porque, como eu comecei a seguir o Marcelo, eu achei muito lindo as coisas que ele estava postando. Lá tem muita coisa boa, sabe? Assim, eu quero trazer para me conhecer um pouquinho mais. Lá tem muita coisa boa. Eu acho que eu recomendo, né, as pessoas que querem adentrar a Jurema, quero conhecer um pouquinho mais do culto. Lá no Facebook, né? Casa de Jurema Mestre Tertuliano, né? Põe YouTube, Facebook, Instagram. Aí lá no Instagram é a mesma coisa, Casa de Jurema do Mestre Tertuliano. Já lá no YouTube é Casa de Jurema do Mestre Tertuliano. Vai ser difícil de achar Casa de Jurema. Do Mestre Tertuliano, viu? Lá tem tudo. Eu acho que os textos, tem uns textos muito bons, construídos com toda a minha vivência. As pessoas dizem, não, mas você... Não, eu estou falando de mim, do que eu vivenciei. Do que você vivenciou eu não sei, mas o que eu vivenciei foi aquilo ali. Uhum. Então, o que foi passado para mim está nos textos. Porque a vivência é que diz o que você é, de onde você vem e quais os processos você passou. Porque ali está seu conhecimento. Ali está seu registro, é seu registro histórico. Então, tudo que está nos textos, passado lá, foi o que passou. Eu passei por aquilo tudo. 25 anos de história, 10 anos de casa. É muito tempo, é muita coisa. Então, que maravilha. Se eu for contar da idade da minha mãe, então... A vida inteira, né? A vida toda, né? Eu estou falando só na parte mesmo de aprofundar, né? Que você cresceu, nasceu, cresceu ali dentro, né? Aí foi buscar o conhecimento, do conhecimento já tem 25 anos. 25 anos. Que maravilha. Deixa eu dizer, eu quero apoiar a casa... Eu esqueci o nome da tua casa. Casa de Jurema do Mestre Tertuliano. Então, aí Sangô, Obá e Darainã. Vamos no Tertuliano que é mais fácil. Repete de novo esse outro que você falou aí que é mais complicado. Aie, Sangô, Obá e Darainã. Idarainã. Isso. Que língua é essa mesmo? Isso é Yorubá. É Yorubá, né? Gente, ó, tá vendo? Não conheço nada. Mas é bonito, né, gente? Já pensou eu conseguir conversar com esse rapaz aqui em Yorubá? É, Yorubá. Viu como a nossa cultura é rica? Como ela é maravilhosa? Eu digo que a gente tem uma cultura que povos nenhum aí de outro país tem. A gente tem uma miscigenação de tudo. Aí eu quero pegar e ajudar, eu quero conhecer, eu quero estar lá. Pode? Pode. Deve, né? Pode. Como a gente... As casas religiosas estão abertas para isso mesmo. Tá precisando lá de apoio. Precisa ser ajudado, né? Eu digo que... Deixa telefone para contato, quem quiser. Né? Assim, no caso, você já passou as redes sociais, mas assim, eu tô precisando, não, eu quero, eu gosto, eu quero lá ajudar o pai Marcelo lá com as obrigações da casa, com alguma coisa que está preso. Tem muita gente que gosta e que quer, assim, né? A universidade hoje, né? Por estar na universidade, a gente sabe que a universidade também tem esse anseio de querer aprender, saber o que é um terreiro, como é que o terreiro se porta, o que é uma jurema, por que a jurema, entendeu? Até estou dando muita palestra na universidade para isso, para eles entenderem um pouquinho mais, né? Mas eu vou deixar o nosso WhatsApp, né?
É o 985, né? 98711 8137. 98711 8137. Gente, que papo maravilhoso, Marcelo. Eu só tenho a te agradecer por ter transmitido com tanta sabedoria os seus conhecimentos. Espero que você que está aí acompanhando a gente nesse programa de hoje esteja gostando desse papo. Qualquer dúvida, segue lá nas redes sociais do Marcelo, entre em contato com ele, porque a cultura é muito rica. A gente poderia passar o dia inteiro aqui e nós ainda teríamos assunto para falar sobre a Jurema. Com certeza, tem muita coisa ainda, muita coisa bonita ainda, né? E se você gostou desse assunto e dos outros assuntos que a gente tem abordado, tem trazido aqui para o Cultura Digital, gente, segue a gente nas redes sociais, procura lá do Mestre Doralice Bezerra, procura Calcaia Digital, Cultura Digital, tá certo, gente? Procura a gente nos WhatsApps da gente, tá? 9616-1561. Patrocina a gente também no nosso programa. Ó. Precisa de apoiadores culturais. Merece. Que nem Adoro Personalizados, que tem apoiado a gente. Estúdio de Beleza Valdênio Oliveira, né? O nosso estúdio Calcaia Digital, na pessoa do Itamar. Agradecer minha produção maravilhosa, a Lívia, Dieguinho, Cláudio, que sempre me dão todo o suporte para mim, tá trazendo esses conteúdos para vocês. Tá certo? Então, só tenho a agradecer vocês e volto para você, Marcelo, para você deixar suas considerações finais e dizendo que simplesmente já amei estar aqui com você. Amiga, eu posso até te chamar de amiga, que a gente vê nos movimentos sociais que não é minha amiga, né? Eu, assim, parabenizo a você pelo programa. Que Deus, ora guegueu e cara e fidelemão, tutunique, ora maleo do rodushniba, bastinha, gemon, panda, colia, ima, flor da moreira, jagurá. Que Deus e Oxum, que é a dona da gestação, né? Do amor, da mãe, a mãe que protege, a mãe que guarda, esteja com você esses 9 meses todinho. Ô, glória. E acompanhe sua filha até ela ficar uma mulher batalhadora, igual você é, lutadora, e conquistar o que ela quiser conquistar nesse mundo. Porque o mundo é para as mulheres conquistar mesmo. Muito obrigado por tudo. E eu só tenho lhe agradecer. A nossa casa está aberta, viu, para você. E para todos vocês que estão aí, quiser conhecer, quiser visitar, o WhatsApp está aí, as redes sociais também estão aí. Vão lá, eu acho que se tiver alguma dúvida, entre em contato que a gente tenta tirar. Lembrando, dia 12 agora vai ter festa. Tem festa lá de 7, né? De 7 às 10. Começa às 7 horas, essa daí é mais esticada, assim, porque esse mestre é meio amostrado, certo? Ah, que maravilha, adorei, é de casa, então. A gente começa às 6h30, 7 horas e vai terminar às 11 horas, 11h30, mais ou menos isso. Tá certo? Mas vem com a gente que a gente vai estar lá esperando por vocês. Meus amores, primeiramente agradecer a Deus, que sem Ele nada acontece. Agradecer vocês que ficaram comigo até agora. Marcelinho, muito obrigada. Beijão no coração. E até a próxima, pessoal. Beijo, Cultura Digital.